sou a doce paz de um Deus de amor. É o conflito da cisão de assumir a direção num caminhar que se desfaz. Jesus Cristo vem e em si mesmo traz a condição que se quer, a condição para ser o que se é. Pois Cristo é a salvação e a força para desenvolver o novo homem que nos faz. É o caminho para se andar, é a verdade sem talvez, e a vida que se quer viver. Graça e paz, irmãos, amém? Reunidos para adorar o nome do Senhor, chamado à adoração. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não têm descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Digno és, Senhor, nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Todos, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Vamos nos elevar a Deus em oração, a oração de adoração. Convidar o diácono André para estar levando a sua voz a Deus em oração. Deus, a oportunidade de estarmos juntos no lugar. Deus, sabe que todas as nossas atividades sociais, o nosso desejo é orar, mas muitas vezes a parte dos nossos pés sujos e limpos. Mas a vossa glória é mais do que para que a nossa oração possa ser constante, que ela se renova a cada manhã. Vem. E nessa noite nós gostaríamos de não apenas agradecer, mas de continuar adorando. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 15, como água cristalina. Vamos cantar esse cântico, vamos declarar. Está muito pequeno, né, a letra. Mas os irmãos também, se quiserem acompanhar no celular, né, a liturgia está aí, talvez fique até mais fácil, né? Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor, assim como a relva verde na
encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Momento de confissão. Vamos ler os textos. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, quem em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rostos, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Senhor, a nós pertence a confusão de rostos, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. E não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para as nossas desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos
as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra, sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Vamos orar pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vem comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei, o teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. Lai, 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 lai. Saudação de paz, da paz. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos falar todos juntos? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvar com esse canto todos juntos. Sei que é uma desvantagem muito grande quem está no microfone, né? Mas a máscara também dificulta um pouco, né? Mas vamos abrir o nosso coração nesse momento. Deus está aqui neste lugar. Amém? Nós somos o povo dele. E ele deseja receber a nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Lugar secreto. Tu és tudo
tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Todos, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te Que essa seja a nossa oração, irmãos, nesse momento. num lugar secreto, Que essa seja o nosso desejo aos teus pés para me 2021. rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mas tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Passar a palavra ao reverendo Jorlan, vai usar para a ministração da mensagem que o Senhor preparou para nós nessa noite. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 60. Salmo 60 tem como título Oração em Tempos de Guerra. Todos encontraram, amém? Salmo 60. O texto nos diz: ó Deus, tu nos rejeitastes e nos dispersaste. Tem estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que a atordoa. Deste um estandarte aos que temem para fugirem diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar sobre Edom. Atirarei a minha sandália sobre a Filistia, jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém? Vamos ler juntos o verso 12. Todos juntos. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés aos nossos adversários. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este salmo, por esta palavra divina, Senhor, inspirada para os nossos corações. E queremos, ó Deus, que essa palavra traga uma direção para a nossa vida durante esse ano, mas também para a nossa caminhada como igreja, como família, como povo de Deus, ó Pai. Diante de tantas dificuldades que temos enfrentado, encontramos aqui orientações da Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem poderia ser: em Deus faremos proezas, né? Eu diria que poderia ser o tema do coração, né? Mas eu vou colocar aqui o tema: um hino para ensinar a lutar e vencer. Um hino para ensinar a lutar e vencer. Como vocês já perceberam, o Salmo aqui é uma oração de Davi em tempo de guerra. Talvez vocês acompanharem na Bíblia de vocês, vai mostrar que essa oração foi feita quando Davi estava em uma batalha, né, em uma guerra. Ele lutou contra os sírios na Mesopotâmia, depois lutou com os sírios de Zobá, e depois, no retorno, Joabe, que era o seu, podemos dizer assim, o seu general de guerra, derrotou 12.000 homens no caminho de Edom, o exército de Davi. E aqui nós estamos falando de batalha mesmo, de guerra. Claro, a gente vai fazer as adaptações, até porque a gente sabe, a Bíblia fala que a nossa luta, né, não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados, né, contra as coisas que se levantam, né, contra nós.
né, mas não necessariamente pessoas. Esse versículo 12, então, me chamou muita atenção, e eu fiquei pensando que ele é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, porque eu tenho olhado, inclusive, para algumas pessoas, irmãos nossos, tenho visto essas pessoas cabisbaixas, às vezes com aquele olhar distante, né? E aquele olhar distante demonstra justamente aquele sentimento de preocupação, de ansiedade, de alguma coisa que está inquietando, incomodando. E eu encontrei nesse salmo um salmo para ser um salmo que traga vigor para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa igreja, para as pessoas que estão nos assistindo, vão nos assistir, vão ouvir essa pregação, porque de fato esse salmo foi escrito também num momento difícil, uma oração no momento de batalha, no momento de guerra, no momento de dificuldade. E eu sei também que nós temos as nossas batalhas. Todos os dias nós enfrentamos batalhas. E esse salmo, embora seja uma oração, Davi, ele fez esse salmo, que foi a princípio uma oração, um cântico, tornou um cântico. E diz aqui o texto, a referência aqui da minha Bíblia, que um hino para ensinar. Davi, ele tinha, a experiência dele foi tão forte, foi tão profunda com Deus, foi tão intensa, num momento de tanta dificuldade, que ele diz assim, olha, eu vou fazer dessa oração um hino, e um hino para ensinar. E por isso o tema da nossa mensagem, um hino para ensinar, lutar e vencer. E eu entendo que esse salmo traz umas referências para nós, de como lutar e vencer. E eu gostaria de falar em primeiro lugar que Davi, ele vai começar a falar dos salmos, do versículos 1 ao 4, ele vai estar falando sobre dos sentimentos e fatos na guerra. Ele não vai estar aqui, talvez, falando de coisas boas, ele vai estar falando de sentimentos que fazem parte da guerra e fatos também que fazem parte da guerra. E aqui, quando eu comecei a ler isso, eu me identifiquei, e acredito que também você vai se identificar, porque no momento de batalha não é um momento de facilidades. Aliás, a Bíblia nos mostra todos os caminhos que são bons, que nós pretendemos seguir, não são caminhos que são tão retos, uma linha tênue, onde nós vamos fazer um planejamento, vamos partir daqui, vamos chegar aqui. Essa caminhada, ela tem muitas lutas, tem pedras, né? E pedras machucam, pedras escorregam. E é o que Davi está sendo muito sincero aqui. O que eu gosto na Bíblia dos Salmos, porque aqui os Salmos eles expressam um sentimento humano também. Ele não traz só aquele sentimento de vitória, que o crente não sente nada, que a gente não sente dor, que a gente não chora, que a gente não se entristece, que a gente não pensa que Deus está distante. E a gente vai ver esse sentimento aqui em Davi, quando ele começa aqui o versículo 1 dizendo, Senhor, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. O sentimento aqui é um sentimento de rejeição. É o sentimento de quem está dizendo assim, Deus, o Senhor não está conosco. É o sentimento de alguém que parece que Deus está muito distante. Mas quando a gente vai lá para o versículo 2, ele diz, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. É porque o Salmo ele tem uma linguagem poética, né? uma linguagem bonita, né? Mas aqui ele está dizendo, o sentimento aqui é como se ele estivesse dizendo, meu Deus, eu me sinto como meu mundo está desmoronando. E eu acredito que esse muitas vezes também é o nosso sentimento, quando nos deparamos com algumas coisas, enfrentamos algumas coisas, o sentimento é que parece que o nosso mundo vai cair, vai desmoronar, que o nosso mundo vai ruir. No versículo 3 ele diz, fizeste o teu povo experimentar reveses. Eu estava olhando no dicionário, essa palavra significa obstáculo, embaraços, quebra-cabeça, impasses, dilemas, infortúnios, resistências, objeções. Esses também são os sentimentos que nós temos, né? São sentimentos que muitas vezes nós enfrentamos na nossa caminhada. No versículo 4 ele vai dizer assim, Senhor, Tu nos deste um estandarte aos que te temem para fugirem diante do arco. Ele está dizendo, olha Senhor, o Senhor nos deste uma bandeira que é a bandeira do Teu povo, e nós somos o Teu povo, e o Senhor nos deste essa bandeira para nós fugirmos diante do arco, para nós estarmos diante da batalha, para estarmos fugindo do arco.
Então nós vemos aqui, de fato, alguns sentimentos que são os nossos sentimentos. E que bom que a gente vê que a Bíblia, esses homens que nós admiramos, são pessoas que têm sentimentos humanos, que têm suas fraquezas, que têm os seus medos, que têm as suas dúvidas. Embora sejam pessoas de fé, mas são pessoas também que têm dúvidas, são pessoas que muitas vezes sentem o seu mundo desabar. Mas em segundo lugar, irmãos, esse salmo também, essa oração que foi transformada em cântico, e um cântico para nos ensinar a lutar e a vencer também, não é apenas um cântico que fica apenas no lamento, olhando para as dificuldades, olhando talvez simplesmente para as aflições, mas é um salmo também onde Davi vai dizer assim, vai nos ensinar sobre o poder também da palavra de Deus. É como se Davi estivesse dizendo, olha, está vendo todo esse sentimento que eu estou aqui, mas diante da batalha é preciso puxar a espada do Espírito, desembainhar a espada do Espírito. E a espada aqui não é espada para machucar ninguém, mas é a palavra de Deus. E aí no versículo 6 ele vai dizer assim, falou Deus na sua santidade. Davi está dizendo, olha, apesar de estar enfrentando essa guerra, mas eu creio plenamente que a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para mudar essa realidade, é poderosa para nos levantar e fazermos lutar com coragem, enfrentar o que precisamos enfrentar. E aí por isso ele começa ele continua no versículo 6 dizendo, falou Deus na sua santidade. E aqui ele não está usando talvez uma profecia ou uma palavra que ele ouviu na hora diante da batalha de Deus, não. Ele está usando uma palavra que ele conhecia, um oráculo, uma mensagem que ele já conhecia, mas que ele estava trazendo naquele momento para a realidade dele, para a realidade do seu povo diante da batalha. E por isso ele está dizendo, falou Deus na sua santidade. Ele está querendo dizer, na verdade, através da sua palavra, Deus, ele dá a vitória ao seu povo. E é por isso que ele vai citando aqui Siquém, Sucote. Na verdade, essa cidade que ele está citando aqui, ele está citando essas cidades, mas ele está fazendo referência aos feitos de Deus neste momento. Quando ele cita, por exemplo, Siquém e Sucote, ele está aqui exultando na herança da terra prometida. Ele está lembrando essa posse que o povo de Deus passou a ter, essa vitória que Deus deu ao seu povo, né, naquela caminhada durante o deserto. Então Siquém e Sucote aqui representa essa herança da terra prometida. Quando ele cita Efraim e Judá, ele está fazendo referência a duas tribos de Davi, eram as mais poderosas de Israel. As duas tribos de Davi não, as duas tribos de Israel, que eram as tribos mais poderosas de Israel, mas que eram tribos que viviam em pé de guerra, mas que nesse momento elas se uniram para lutar, né, para formar o exército de Deus. Ele cita aqui Moabe, Edom e Filistia. Na verdade, Moabe, Edom e Filistia eram povos vizinhos de Israel, mas que Deus dava vitória. Eles molestavam Israel, eles tentavam contra Israel, mas Deus deu vitória a esse povo. Então, quando ele fala que falou Deus na sua santidade, ele está trazendo a palavra de Deus à existência, ele está trazendo as promessas de Deus para a sua realidade, e ele está dizendo, a palavra de Deus, de fato, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa para que nós possamos usar no tempo da batalha. É um momento para nós estarmos trazendo à existência a palavra de Deus. Deus já nos deixou tantas promessas. Porque, de fato, se nós olharmos para nós, somente para a nossa força, nós vamos ficar apenas no primeiro momento do Salmo. Porque era assim que Davi estava, e é assim que muitas vezes nós estamos. Mas o que ele está nos ensinando, irmãos, porque esse é um cântico para nos ensinar, é que a palavra de Deus, ela precisa ser usada nessa hora. Nós precisamos trazer existência, nós precisamos trazer à nossa memória essa palavra de Deus, as promessas de Deus, porque é ela que vai nos fortalecer. Ela é a nossa espada, a espada do Espírito. E é com ela, irmãos, que
que nós venceremos. É com ela que nós venceremos. É com ela que o povo de Deus vence. É com ela que você vai vencer, a sua casa vai vencer, a sua família vai vencer. É muito mais fácil, irmãos, a gente ficar com os pensamentos, com as palavras negativas que nos falam. É muito mais fácil, às vezes, a gente acreditar nas palavras ruins, nas palavras negativas que as pessoas lançam sobre nós. E essas palavras parecem que têm um poder de nos impressionar de tal forma. E eu fico pensando, por que a palavra de Deus ela não nos influencia muitas vezes? Por que nós não ficamos tão impactados com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, muito mais do que as palavras ruins que as pessoas nos falam, as coisas, as más notícias? E o que Davi está dizendo, olha, Deus falou na sua santidade, Deus já falou à sua igreja, Deus já falou ao seu povo. Nós temos a palavra de Deus e ela é uma arma de vitória para nós. Mas aí a gente pode pensar, pastor, mas talvez muita gente, pessoas queridas até já foram, já faleceram. Algumas famílias estão tristes, mas o que eu posso dizer, irmãos, também é que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte pode nos separar, porque a Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores. Nós não somos um povo que estamos caminhando para uma vitória simplesmente, nós já somos vencedores. Somos vencedores porque temos Cristo. Somos vencedores, já somos mais do que vencedores, porque a palavra de Deus nos fala que nada vai nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem mesmo a tribulação. E eu não estou falando apenas aqui de um triunfalismo, mas de um povo que sabe a sua posição, de um povo que sabe onde está, mas um povo que é vencedor porque já sabe onde está, porque está em Cristo. Mas em terceiro lugar, irmãos, para terminar, o versículo 12, Davi traz uma promessa de Deus para nós. E eu diria que é uma moldura que nós nos encaixamos perfeitamente. Quando ele diz assim no versículo 12, a promessa, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Traduzindo, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisa os nossos inimigos. Em Deus faremos proeza. O que é proeza? É coisa excessivamente difícil de ser feita, façanha. É um feito de coragem, de habilidade, algo fora do comum. E Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos, para trazer para a sua igreja uma palavra de esperança e ser uma palavra para que a gente possa se lembrar o ano todo e dizer, em Deus eu farei proeza. Em Deus nós faremos proezas. Aí você pode olhar assim para o pastor e dizer assim, vai fazer proeza? Você pode olhar para o irmão assim, para o presbítero, esse daí vai fazer proeza? De fato eu não vou fazer nem você, mas ele diz, em Deus. Uma conjunção que denota estar em algum lugar. Faremos proeza sim, faremos porque estamos em Deus. Faremos proezas porque estamos em Deus porque estamos em Cristo. E estamos em Cristo não porque temos méritos, estamos em Cristo porque confiamos nos méritos de Jesus. Estamos em Deus porque estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, nós estamos em Deus. E a promessa é uma promessa para a minha vida e para a sua vida. É isso que a palavra está nos ensinando, irmãos, nessa noite. É isso que Davi transformou aquela oração em um cântico para ensinar a lutar e a vencer. E essa promessa, nós nos encaixamos nessa promessa porque nós estamos em Deus. E a promessa é que em Deus nós faremos proeza. No mesmo tempo que isso gera uma humildade em nós,
Não faremos isso pela nossa capacidade tão somente, mas porque estamos em Deus, porque estamos em Cristo. Vejo algumas pessoas tentando viver a lei novamente, né? Pregando a lei, pregando os costumes judaicos. Queremos trazer aquilo que Paulo já havia recomendado nos livros de Gálatas, né? De Efésios, no Novo Testamento. Basta ler o Novo Testamento e eu vejo as pessoas querendo trazer, achando que vão conseguir viver toda a lei, que vão ser perfeitos, e porque vão ser perfeitos, vão ser abençoados. Não, irmãos, a nossa confiança está em Cristo. É por isso que uma das palavras, né, da reforma, que guiou a reforma, foi que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, é viver pela fé na pessoa de Cristo, é viver por Cristo Jesus, é estar em Cristo. E estar em Cristo é estar em Deus. Estar em Deus é fazer proezas, como a palavra de Deus nos ensina. E eu espero sinceramente que a gente olhe para nós mesmos, para a nossa família, a nossa igreja, veja a nossa pequenez, veja as nossas fragilidades, veja as nossas dificuldades, veja os nossos desafios, mas que isso não seja algo para nos desanimar, para desencorajar. Não, pelo contrário, nós podemos dizer, sim, somos pequenos, mas o nosso Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus, Ele mesmo vai calcar os pés dos nossos inimigos. Ele mesmo que vai à nossa frente, é Ele mesmo que vai pisar os nossos inimigos. Ele não vai pisar as pessoas que estão ao nosso redor e que nos faz mal, mas nas situações, nas circunstâncias que tentam nos enfraquecer. Eu espero que essa seja uma palavra, um mote para nós durante esse ano, porque eu já trago ela no meu coração. Estamos em guerra, irmãos. Mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus, as promessas de Deus já nos garante essa vitória, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Estamos em guerra, mas a palavra nos ensina que em Deus nós faremos proezas. Estamos em guerra, mas nós temos armas poderosas em Deus, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a oração. E se a gente for olhar esse salmo, ele é intercalado entre oração e palavra de Deus, e promessas de Deus. E eu acredito que essa deve ser uma referência para a nossa caminhada. No meio da guerra, nós não nos esquecermos das armas tão importantes, a oração e a palavra de Deus. Trazermos as promessas de Deus para a nossa vida, porque a promessa é: em Deus faremos proezas. Vamos repetir juntos esse versículo? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Vamos repetir isso? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés aos nossos adversários. Mais uma vez, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés aos nossos adversários. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, santa e poderosa. Nos ajude, Senhor, nesse tempo, a trazermos a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, porque ela traz a existência, Senhor, aquilo que não está, ó Senhor, ao nosso alcance ainda, mas a Tua palavra, Senhor. Pela Tua palavra o Senhor criaste todas as coisas. O mundo veio a existir pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar de todo sentimento de tristeza, de medo que nos acometeu durante esse tempo, Senhor, e talvez já entramos 2021 com certo receio, ó Deus, mas a Tua palavra, Senhor, ela está posta, e o Senhor já falou, ó Deus, da Tua santidade para nós, e que essa palavra faça toda a diferença, Senhor, que nós possamos trazer, Senhor, as Tuas promessas, Deus, para a nossa vida durante este ano, e ficamos com essa muito especial, ó Pai, a qual o Senhor nos deu para a caminhada desta igreja do Teu povo, que em Deus nós faremos proezas, porque o Senhor mesmo pisará os nossos inimigos. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, pela palavra do Senhor para nós.
precisamos confiar mais no Senhor e menos nos homens. O Senhor é o nosso socorro. É Ele quem nos fortalece. Nesse momento, vamos proceder à posse do pastor, que foi comissionado pelo Conselho da Igreja e referendado o seu comissionamento pelo Presbitério Sergipe. Quero convidar o Conselho da Igreja aqui presente para estar aqui à frente, todos os presbíteros. Fiquem aqui na parte baixa, respeitando os distanciamentos, né? Faz parte do nosso dia a dia isso hoje. Convidar a igreja a ficar em pé. Prezados irmãos e irmãs, recebamos o nosso pastor na esperança de um ministério comum que cresça no serviço às pessoas e na graça de Deus. A Ele ofereçamos o nosso apoio e respeito. Ó Senhor, que no desempenho do meu ministério à frente dessa igreja, eu possa ter a Tua força e a Tua graça. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar sobre mim, desenvolvendo um ministério comum com o corpo de Cristo, para anúncio de Tua palavra e extensão da Tua salvação aos seres humanos. Convidar o pastor a se colocar de joelho. Convidar a igreja e os presbíteros que estendam a mão. Nós vamos orar nesse instante. Grandioso Deus, eterno Pai, nosso Deus amado, nós oramos a Ti nesse instante, pedindo que o Senhor coloque sobre a vida do Teu servo a Tua mão, para direcionar o Teu povo, para direcionar estas ovelhas que o Senhor confiou a Ele. Que Ele, Senhor Deus, se coloque diante de Ti e que Tu possas, Senhor, fortalecer e orientar e abençoar a vida dele, onde quer que ele esteja. Traz sabedoria, traz inteligência, traz, Senhor Deus, o Teu direcionamento e faz com que, Senhor Deus, ele possa ser o pastor para essas ovelhas que o Senhor confiou a ele, a Sexta IPI de Aracaju. É em nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Pode sentar. Nesse instante, passar a palavra ao pastor. Eu vou pedir ainda ao Wesley permanecer aqui. Já nós temos aqui posse, né, da tesoureira Janete Barros, ela já se encontra. Certo, ela não chegou, ela estava viagem. E eu disse, olha, se chegar até perto de 7, mas não vai poder vir não, né? Tá certo. Posse da diretoria do Conselho, o presbítero Neemias Diniz, vice-presidente, e o presbítero Wesley Oliveira. Eu vou aproveitar e também chamar para dar posse, né, a diretoria do Ministério de Ação Social e Diaconia. A nossa irmã Elma Passos, presidente, Michele Cardinale, primeira secretária, Marli Silva, segunda secretária, Jeremias Tesoureiro. Lembrando aos irmãos que nós não fizemos ainda toda a parte ainda das lideranças da igreja, né? Mas o Conselho já se reuniu, vai estar trabalhando essa pauta. Depois estaremos dando posse em outro momento às demais atividades, até mesmo porque nós entendemos que esse momento ainda nós vamos permanecer dessa forma, né? Mas acreditamos, né, que ainda esse ano nós vamos voltar às nossas atividades, então
nós faremos também isso em outro momento. Mas a nossa palavra aqui é de gratidão por vocês, né, pelo trabalho já realizado, alguns chegando agora, né, outros já de uma longa caminhada. E a nossa palavra é de gratidão, mas ao mesmo tempo uma palavra de encorajamento a vocês, né? Sabemos das lutas, e esse ano foi muito desafiador, né? Em estar ao mesmo tempo sem poder sair, sem ter aquela liberdade que nós temos, mas ao mesmo tempo ter preocupações e continuar cuidando das pessoas. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado essa orientação e tem usado seus servos e servas para abençoar vidas, né? Pelo contrário, eu acho que até a igreja ampliou o cuidado, ampliou a questão das cestas, né, que são distribuídas, o trabalho social, mas sabemos que ainda há muitos desafios, e por isso eu solicito à igreja, isso precisa ser um hábito nosso, aprendermos a honrar e orar pelos líderes da igreja, por aqueles que desenvolvem, né, as atividades que vão à frente. E eu quero nesse momento orar, né, por vocês, até como um exercício que seja praticado, né, todos os dias, todos os momentos, para que a gente possa se fortalecer e esse ano possa ser um ano ainda de maior crescimento, de muito aprendizado, de muito serviço, para o engrandecimento do reino de Deus. Então, gostaria de fazer essa oração, onde vocês estão mesmo orando aqui. A igreja pode ficar sentada. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida, ó Deus, desses irmãos que aqui representam a diretoria do Conselho, a diretoria do Ministério de Ação Social e Diaconia. Que o Senhor conceda graça, ó Deus, sabedoria, poder, ó Deus, unção da parte do Senhor, para que eles possam executar, ó Deus, essa tarefa, ó Deus, com ânimo, com coragem. Sabemos dos desafios, sabemos, ó Deus, que também são muitas cabeças, existem diferenças, mas nós também sabemos, ó Pai, que nós podemos, ó Deus, mesmo na diversidade, ó Deus, termos unidade, e mesmo na diversidade, Deus, utilizarmos as diferenças, ó Deus, para o enriquecimento da Tua igreja, para partilhar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de bom, e assim unirmos as nossas forças e como igreja cooperarmos para o crescimento do Teu reino, Senhor. Abençoa os Teus servos, dê saúde, dê paz, ó Deus, e oramos também, Senhor, para que o Senhor continue levantando outras pessoas, capacitando, ó Deus, outras pessoas, que nós possamos ser uma igreja que aprende, possamos aprender, Senhor, todos os dias, possamos, ó Deus, depender de Ti, e que de fato esse ano seja um ano de vivermos uma espiritualidade plena na Tua presença, Senhor. Obrigado pela vida desses irmãos, ó Deus, que já têm lutado, Senhor, durante muito tempo, mas que mais uma vez estão aqui dizendo sim, e nós agradecemos, ó Deus, ao Senhor por essas vidas e rogamos as bênçãos do Senhor sobre eles, abençoamos e ministramos, ó Deus, e empossamos agora, em nome de Jesus, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis sentar, irmãos, Deus abençoe a todos. Nós vamos preparar aqui para o momento da ceia. Eu quero trazer aqui uma orientação aos irmãos com relação à ceia. Os irmãos não precisam vir aqui à frente, certo? Os presbíteros vão levar aí, até para que a gente evite tumulto, né? E aí você pode pegar o seu pão e o seu cálice e você já pode ir comendo individualmente, né? Geralmente nós fazemos isso todos juntos, mas por que nós vamos fazer assim individualmente? Porque é o momento que cada um vai tirando a máscara, né? Vai depois colocando, para que todo mundo não faça isso ao mesmo tempo. E estamos seguindo algumas recomendações, algumas observações, inclusive, que foi pautado na reunião do Conselho. Tudo isso para que a gente possa ter realmente garantir uma maior segurança. A gente sabe que às vezes não é só isso, né? Mas é isso que está ao nosso alcance
E nós vamos fazer isso porque isso é uma demonstração de amor e de cuidado. Uma outra orientação, irmãos, ao terminarmos o culto, eu sei que a gente dá aquela vontade de ficar ali junto, aquela coisa, é muito bom isso, e eu falo isso com um certo pesar. Mas foi também conversado isso no conselho, para que a gente tenha esse cuidado também, certo? Eu acho que é normal a gente sair e falar, tudo bem, não tem problema, mas que isso não se leve muito tempo, né? Que a gente realmente tenha um certo cuidado, porque é natural a gente ver o outro e querer ficar perto, e querer conversar das coisas que a gente não conversa, mas assim, dentro de eu acho que de uma proporcionalidade, uma razoabilidade, a gente ter esse cuidado. Eu acho que todo mundo aqui, de uma certa forma, a maioria é adulto, os adultos que estão aqui também vão orientar as crianças, ninguém vai sair de cara fechada aqui sem falar com ninguém, mas ao mesmo tempo a gente vai ter esse cuidado dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós consagramos esses elementos a Ti e, ó Deus, como o Senhor partiu o pão e entregou aos seus discípulos, ó Deus, eles fizeram um gesto de recebimento, nós também, ó Deus, estendemos as nossas mãos para receber, para sermos alimentados pela Tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fortalece, Senhor, a Tua igreja, na esperança bendita que o Senhor nos traz. Em nome de Jesus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu dando graças, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu corpo que será partido por vós. Tomem, comam deste pão. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Após também ter ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberes desse cálice, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciai a minha morte até que eu venha, disse o Senhor Jesus. Quero convidar o presbítero Neemias, vou deixar Neto para qualquer situação que precisar ir na gravação. Eu vou convidar o presbítero Marcos. À medida que você vai pegando, já pode ir comendo. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara. Esperança viva, Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, que a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este
vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus abençoe o Ministério de Ação Social e Diaconia pela forma como fez, essa ceia. Demonstração realmente do cuidado, do amor de vocês. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, mas nós vamos fazer isso cantando. Amém? Depois estarei impetrando a bênção. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que fomos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Tá bom. Hoje é o aniversário da nossa irmã Dani, né? Vamos agradecer e orar pela vida dela neste momento, né? Já no final. E depois estaremos impetrando a bênção. Parabéns, Dani, muitos anos de vida, viu? Muita saúde, paz, alegria e tudo de bom, né? Que a gente pode resumir. Amém?
Senhor nosso Deus, nós estamos gratos pela Tua igreja, pelo Teu povo aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, transmitida aos nossos corações, mas também por cada texto, por cada oração. Obrigado, Senhor, pela capacidade de podermos refletir sobre essas coisas e entender que todas essas coisas é para nós, é para o nosso bem. Ó Deus, nós te agradecemos também pela nossa irmã Dani, Senhor, pelo seu aniversário. Obrigado, Deus, pela sua existência. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ela tem feito para o crescimento do Teu reino. Que o Senhor conceda todas as sortes e bênçãos à vida dela, toda a sua família também. Todos os seus sonhos, os projetos, ó Deus, o Senhor possa estar indo à frente e abençoando em tudo. Ó Deus, nos conduza em paz, Senhor, nos ajude a vivermos, ó Deus, para a Tua glória, Deus. E que a Tua palavra, Senhor, nós possamos carregar no nosso coração, e a palavra que queremos carregar durante esses dias é que em Deus nós faremos proezas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes, no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Em paz e que o Senhor vos acompanhe.